Bom, a Polícia Civil de São Paulo já ouviu pelo menos 32 testemunhas entre educadores e alunos que estavam presentes na escola ontem. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute. Governador, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. Estamos discutindo já alguns assuntos, claro que é no calor da hora, não é a primeira vez que São Paulo tem um ataque como esse. Em outros momentos, essas discussões, redução da maioridade, instalação de equipamentos na porta das escolas. O que é possível tirar dessa lição e dessa discussão para que isso não aconteça mais? Obrigado, governador. Bom dia, Tiago, Adriana, Shelby, falar um pouquinho sobre essa situação de ontem que nos deixa indignado e triste ao mesmo tempo, né? É claro que várias ações estão sendo tomadas, nosso governador Tarcísio não se exime de responsabilidades, inclusive para poder melhorar e minimizar, né, a possibilidade de novas situações como essa. Vale lembrar que recentemente, por volta de 20, 30 dias atrás, duas escolas também tinham sido ameaçadas por alunos e a ação da polícia conseguiu evitar que isso acontecesse. Justamente um pouquinho do que o Capês estava falando um pouco antes, o próprio Shelby, né, esse monitoramento das redes sociais, o acompanhamento dos próprios diretores. Existe um programa que agora nós temos a obrigação e o compromisso de ampliá-lo, né? 500 profissionais são hoje treinados pelo programa Conviva, que é um programa de melhoria de convivência e proteção escolar. Então nós vamos transformar isso num programa 10 vezes maior, de 500 para 5 mil profissionais treinados para identificar vulnerabilidades e colocar em prática as ações proativas de segurança. Também a questão dos psicólogos nas escolas, 150 mil horas de psicólogos nas escolas, para que a gente possa auxiliar esses jovens que passam por um momento difícil, né? A gente acompanha os jovens e aí não existe a questão da classe social em todos os tipos de escolas, né? A questão da pandemia agravou ainda mais, 150 mil horas de atendimento dos nossos psicólogos na educação. Do ponto de vista deste caso especificamente, os nossos policiais das companhias das polícias militares já entraram em contato com as escolas e vão procurar também levar mais informação e se colocar mais à disposição das escolas. Vale lembrar que nas escolas mais críticas, nós já temos policiais do DIGEM, né, que é um trabalho de hora extra que esses policiais recebem para estar ali presentes também nas escolas. Nós estamos estudando a viabilidade da contratação de policiais da reserva para que a gente também, com uma ordem de priorização, possa manter policiais nas escolas. As câmeras que foram implementadas também fazem toda a diferença para acompanhamentos e estratégias futuras para que a gente possa evitar situações como essa. Tiago, eu tive, viu, Adriana, também com a professora Ana Célia, estive no Hospital das Clínicas ontem, acompanhei ela logo após a cirurgia que ela teve de sutura, falei com os parentes, com o irmão, com a sobrinha, ela está bem, graças a Deus, e ela, de fato, a gente percebe que é uma professora vocacionada a fazer o que faz, porque a preocupação dela já era quando ela poderia voltar à aula, ela ainda com a mão bem machucada, né? E a gente disse, olha, agora é hora da senhora se cuidar, né? E é isso que nós estamos fazendo, cuidando dela e dos outros jovens através do apoio psicológico, a escola que permanecerá fechada essa semana, se necessário for, se a gente entender que é preciso mais alguns dias, o secretário Feder está acompanhando, nosso secretário de saúde, Eleusis, também acompanhando a saúde não só das vítimas, mas também das nossas crianças dentro da escola. Sim. Governador de São Paulo, Felício Ramute, em entrevista ao Jornal da Manhã, a hora agora 8h54. Governador, há planos para intensificar os serviços de inteligência de antecipação da polícia, como, por exemplo, o monitoramento de redes sociais. Nesse caso em específico, muito nos assusta saber que uma professora de um outro colégio de Taboão, pouco tempo antes, questão de um mês, tinha feito um boletim de ocorrência, alertado a polícia com relação ao comportamento justamente desse menino, desse menor, com relação ao comportamento agressivo, a ameaças, e nada foi feito. Será que se tivesse sido feito, esse ataque poderia ter sido evitado, por consequência, a morte da professora Elizabeth também, governador?
Olha, Adriano, não é hora da gente procurar um único culpado, mas sem dúvida nenhuma, se nós tivéssemos um protocolo melhor estabelecido para que a gente pudesse identificar situações como essa, o resultado poderia ser diferente, né? E isso envolve a escola, envolve a Polícia Militar, a Polícia Civil. Como eu disse, recentemente, duas situações muito parecidas ou que poderiam resultar em algo muito parecido com o que aconteceu foram evitadas justamente pela polícia, mas talvez por ações ainda de cada batalhão, sem um protocolo de cada diretoria. Qual é o nível de sinal, né, que um jovem pode dar e que requer um passo a mais no seu acompanhamento? Existia uma reunião já marcada, né, dentro da escola para tratar de temas de violência justamente com este jovem, e justamente neste dia da reunião marcada que tudo isso aconteceu. É preciso, de fato, ter mais a atenção, mas não por uma falha desta ou daquela pessoa, mas pela construção, sim, de um protocolo claro, onde cada um possa cumprir o seu papel e evitar que no futuro situações como essa possam acontecer. Ou melhor, minimizar que situações como essas possam acontecer. Porque a gente nunca vai ter a convicção de que vai poder evitar 100% dessas situações, mas vamos trabalhar para minimizar ao máximo e tentar encontrar desde os pequenos sinais uma ação coordenada entre a segurança, o apoio psicológico e a própria direção pedagógica da escola. Pois é, continuamos conversando com o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, falando sobre o ataque à escola ontem. Lembrando que uma professora morreu, a nossa reportagem está no cemitério do Araçá, falando com colegas, e a expectativa dos familiares também se pronunciarem nesse momento difícil, e agora também as investigações, a participação da polícia e todos os desdobramentos deste ataque de ontem. O garoto de 13 anos continua detido, vai para a Fundação Casa e, conforme a gente vinha falando aqui, ele deve ficar pelo menos até os 21 anos nesta internação. Neste caso, mais uma vez, se repetindo esse ataque à escola em São Paulo. Agora são 8h58, o vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, e eu queria acrescentar em relação ao senhor, a polícia fala o que é possível mais fazer para amenizar a entrada de armas brancas, de armas nas escolas, governador? Olha, na verdade, isso é uma dificuldade grande, são 5.000 escolas estaduais, e nós precisamos, obviamente, agir de forma preventiva. Esse é o principal foco, a prevenção. De fato, nós não chegamos a nenhuma conclusão. Eu vi aqui o Capês falando da possibilidade de instalação de detectores de metais. Essa conclusão nós não chegamos. O que precisa é de uma ação com várias frentes, na área social, psicológica, de saúde e também de segurança. Portanto, não existe uma nova atitude além de um monitoramento, um protocolo conjunto entre as escolas e a polícia, para que a qualquer sinal que isso possa acontecer, aí sim os nossos departamentos de investigação, da Polícia Civil, da própria Polícia Militar possam nos ajudar a que a gente se antecipe para que esses casos não voltem a acontecer. E rapidamente, governador, com um sim ou um não, como o senhor acompanha a discussão sobre redução de maioridade penal? Gosta ou não? Olha, não é o momento, fruto dessa ação específica. Existem crimes que, inclusive, os jovens são conduzidos a nossas fundações casas, e se fosse um maior acaba não sendo detido, inclusive em situações como essa. Então é preciso uma análise mais detalhada, a gente tem que acompanhar especialistas para que a gente possa ter uma opinião firme em relação a esse tema. O ex-vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, participa neste momento do Jornal da Manhã, fala, claro, sobre o ataque de ontem à escola na Zona Oeste da capital paulista. Sua pergunta agora, Fernando Capês. Muito bom dia, governador Felício Ramute, prazer conversar com o senhor. Na verdade, quando ocorre esse tipo de tragédia, a melhor forma de detecção do que vai acontecer, de prevenção, ela ocorre dentro da própria escola, com os professores, alunos observando uma alteração num comportamento suspeito,
do futuro agressor. Talvez um protocolo que pudesse ser desenvolvido é essa interação, orientação das forças de segurança pública com o professor na sala de aula, com o diretor escolar, até com os alunos colegas, para que seja comunicada à polícia imediatamente. E com relação ao detector de metais, é claro, nós temos 5.500 escolas, né? São, acho que, 4 milhões de alunos na rede pública, é difícil. Mas talvez um levantamento das áreas em que é mais propício, as escolas são mais propícias, na periferia violenta de São Paulo, a sofrer esse tipo de agressão, começar a tomar medidas preventivas um pouco maiores, em escala, de acordo com o grau de periculosidade da região a que são expostos os professores. Seria, na verdade, não tanto uma pergunta, mas o senhor considerasse aí essas sugestões, governador. Eu acho, Capês, eu acho que o caminho é esse mesmo, os sinais vêm da escola, é um grande ambiente de convívio e ali deve haver um protocolo de sinalização por parte das professoras, dos diretores da escola e aí sim, dessa passagem de bastão desses casos para a polícia em alguns casos. E aí, esse monitoramento com inteligente. Não tenho dúvida que esse é o caminho, mas precisa ser feito de forma homogênea. Por isso que a gente fala de protocolo, tem que ter a mesma forma de atuação em todas as escolas, por isso a necessidade de treinamento, de ampliação e capacitação para os nossos professores, diretores, coordenadores nesse sentido. Você fala sobre as escolas em situação crítica, de fato, hoje já existe um olhar assim, tanto que nós temos policiais do DIGEM nessas escolas, e aí a sua sugestão é que se amplie, talvez nessas escolas críticas, ou se amplie um pouco mais esse conceito, né, das escolas que devem ter uma atenção especial e possa se implantar esse tipo de equipamento. É claro que nós vamos levar a sua sugestão ao nosso secretário Derrite, nosso secretário Feder, mas nós não gostaríamos, claro, de criar um ambiente escolar que pudesse expor ainda mais os nossos jovens a situações até que podem resultar em situações de violência. O detector de metal não me parece assim muito simpático que a gente os tenha na escola. Aliás, o que a gente tem que também acompanhar é que se as últimas escolas onde isso aconteceu, de fato, são escolas consideradas como escolas críticas, né? Porque também existe a forma de você selecionar uma escola crítica. O aluno já tinha oferecido um problema em outra escola, depois passou para essa escola, então também precisa ver se essa é a melhor forma da gente investir bem os recursos e, claro, as horas de trabalho, de treinamento dos nossos professores, educadores e especialistas na área. Vale lembrar, Capês, por 2 ocasiões ainda nos últimos 30 dias se evitou situações de violência dentro das escolas por jovens pelo monitoramento das redes sociais. Mas isso foi feito talvez não de forma com um protocolo único para todo o estado de São Paulo. Uma ação, às vezes, do próprio diretor daquelas escolas, às vezes pais de alunos e a própria Polícia Civil e Militar da região onde o fato ocorreu. A última pergunta, o tempo do governador é curto. Diogo Schelp. Governador, bom dia. Muito interessante, muito importante sua menção à necessidade de um protocolo, não é? Uma padronização do comportamento da polícia para evitar situações como essa. No caso específico, a gente tem a informação de que foi realizado um BO, um boletim de ocorrência, 1 mês atrás, sobre o comportamento desse jovem e sobre as ameaças que ele vinha fazendo. O senhor acredita que, nesse caso, foi só uma falta de protocolo mesmo, ou os policiais que receberam essa denúncia deixaram de fazer o julgamento correto sobre a gravidade do caso? Olha, um pouco dos dois, né? Um pouco dos dois, sem dúvida nenhuma. Mas com um protocolo claro, onde qualquer sinal pode ensejar uma investigação preliminar por parte da polícia, a história poderia ter sido diferente. Então, eu acho que sim, tem um pouco das duas coisas, né? Imagina dentro ali daquela situação onde os policiais têm uma série de situações para poder ver do seu dia a dia. Mais um caso de um aluno que, infelizmente, acontecem hoje em dia casos frequentes, e vale lembrar, hein, em escolas estaduais, em escolas privadas, nossos jovens hoje, infelizmente, os valores dos jovens são muito diferentes dos nossos valores, Shelby, né? As formas de criação, o consumismo, tudo isso leva a uma nova forma de pensar
dos nossos jovens e que se agravou, sem dúvida nenhuma, com a pandemia. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, acho que teve um pouco dos dois, por isso que o protocolo vai deixar muito claro o que pode e o que deve ser feito em casos de futuros alertas sobre jovens que podem cometer algum ato bárbaro como esse jovem que fez isso nessa escola. Vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, muito obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Bom trabalho, um abraço. Eu que agradeço. Um bom dia a todos.